bom. Fala um pouquinho sobre essa questão da experiência, identidade e memória. Sim. Então, eu trago para discutir essa questão o Certeau, né, o Benjamin e o Calvino, né? Então, o Calvino ele tem um outro livro, que além das Cidades Invisíveis, que é o Marcovaldo, que eu utilizo, que ele fala sobre uma figura de um operário que ele vive na cidade, ele tem 6 filhos, e ele vive esse dia a dia justamente como se atentando ao aspecto simbólico da cidade. Então, por exemplo, num ponto de ônibus, ele vê ali um cogumelo, um dos capítulos, eu acho que um dos primeiros capítulos, que ele vê um cogumelo ali, e aí ele começa a cultivar aquele cogumelo, porque ele tem o objetivo de levar esse cogumelo para comer em casa. E aí ele começa a cultivar, e o lixeiro, né, o faxineiro que varre a rua, ele começa a observar essa movimentação dele de cuidar do cogumelo, as outras pessoas que estão no ponto de ônibus, e aí eles acabam fazendo uso do cogumelo e todo mundo passa mal porque não era um cogumelo comestível. Então, meio que ele vive as estações da cidade também, ele vive essa relação com o meio ambiente, tanto é que eu super indico, assim, em relação à literatura, para compreender também o meio ambiente dentro do espaço urbano, que eu acho que é bem interessante, que ele vai buscando esses lugares, né? Então, a floresta é o lugar que tem aquele... na rodovia tem uma floresta, às vezes de eucalipto, alguma coisa, para ele é o referencial de floresta, né? Porque ele vive numa cidade que é urbanizada, que é industrializada, né? E esses caminhares, né, pela cidade, desse personagem que conduz a gente a tentar observar. Olha, eu não parava para prestar atenção, por exemplo, no banco da praça, que no caso ele usou para dormir porque ele queria ver a lua, porque ali dava para ver entre as árvores uma melhor visão da lua. Então são coisas simbólicas que a gente não percebe no dia a dia, mas que estão ali, né? Então o caminhante ele tem esse poder de perceber e de construir espaços, né? Como eu mencionei dos caminhos pisados de grama, né? Legal. Aline, ainda voltando aí para quem não conhece, né? A Via Dutra liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ela corta São José dos Campos, não é isso? E Exatamente. eu já estive em São José, fui dar cursos aí algumas vezes ao longo dos últimos 10 anos, e eu não sabia, confesso a minha santa ignorância em relação a essas ruas largas, o motivo das ruas serem tão largas, né? Bem interessante, questão sanatorial, né? Legal, eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui a questão dos processos históricos e urbanos que você tratou, e você já falou um pouco, eu gostaria que você retomasse essa ponte entre os processos históricos dentro do urbano, né? Através da leitura e perspectiva dos caminhantes, eu achei muito interessante. Queria que você retomasse um pouquinho essa questão dos processos históricos aí. Sim, tanto é que trouxe de novo essa figura do passado sanatorial da cidade, o Vale do Paraíba, né, que hoje faz parte da região metropolitana do Vale do Paraíba, litoral norte, tem a cidade de São José dos Campos como sede da região metropolitana. Mas, durante a história do Vale, quem foi referência aqui na região foi a cidade de Taubaté. Então, Taubaté, até por isso que eu acredito que os moradores de lá, eles têm muito forte essa questão da identidade, da história, né, do que eles já foram, das personalidades que passaram por ali. Então, Taubaté tem muito essa relação com a memória e também com o campo, porque ali foi terra dos barões do café, tem muitos lugares ali que eram fazendas, antigas fazendas. Teve o convênio de Taubaté, que foi uma medida que aconteceu econômica naquele período, que o café estava em declínio, né? Já estava em declínio o período do café, mas Taubaté estava no auge da sua produção. Então, eu ouço falar muito, busco essa afirmação. Eu já vi muitas pessoas falarem, mas aí quando eu fui perguntar para elas, mas de onde você tirou isso? De onde que veio isso? Então, eu não sei se é algo que está no imaginário das pessoas, se é algo que, um relato, né, uma informação que está passando aí de geração a geração e que está hoje aí sendo dada, mas
eu não sei. Que Taubaté era a cidade mais estruturada também, né? Que era a referência. E que era para o CTA, por exemplo, ter ido para lá. Porque a Dutra, como o Deodato comentou, né? Ela liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que são duas potências, né, de capitais aqui no sudeste do país. E a Via Dutra, ela passa por essas cidades. Então, tem similaridades, vamos dizer assim, né? E que CTA era para ter ido para lá, mas eles negaram, e aí São José doou a área. Eu estou investigando um pouco mais sobre essa informação, por isso que eu não afirmo aqui exatamente isso, mas São José realmente doou a área de 14 mil metros quadrados que tem hoje a instalação do Departamento, né, de Centro Tecnológico da Aeronáutica, e aí veio todo o investimento, né, de infraestrutura. Então, a gente, essas diferenças entre as cidades, que tem uma relação com a identidade, eu estou trabalhando mais agora no período do doutorado. Porque... Aline, são muito próximas, né? São José e Taubaté são... Sim, exatamente. Tem só Caçapava no meio entre essas duas cidades. Né? Então, vindo de São Paulo, né? Você chega ali, tem Jacareí, depois São José, aí tem Caçapava, Taubaté, depois tem... Para quem não vai, para quem não desce para o litoral, né? Quem desce tem dois caminhos, né? O de São José, que vai para Caraguatatuba, né? Pela Tamoios, e depois tem a de Taubaté, que eles falam que é a Serra da Calota, né? Que o pessoal perde muita calota ali naquela serra. E assim, perigosíssima, perigosíssima. Ok. Aline, quais foram as conclusões que você chegou ao final da tua pesquisa? Então, no caso, eu estou ainda em desenvolvimento, né? Então, eu vou defender agora no segundo semestre. Então, eu não trago conclusões, assim, fechadas, né? Acho que posso chamar de considerações finais. E uma outra vertente que eu acabei não mencionando aqui, que tem essa questão da escrita da narrativa e tem também a construção de mapas, mapas afetivos. E esses mapas afetivos, a ideia é fazer uma síntese daquilo que está sendo apresentado, né, das vivências do meu personagem, que ele se chama Pierre, né, meu personagem protagonista, e ele sai de Paris lá no século XIX, vem para o Brasil com esse olhar de fora. Eu acho que até pela construção de Brasil, né, então que a gente tem... Eu fui... instruída, não. Eu digo assim, eu fui influenciada, eu acho que com a minha trajetória de trazer esse olhar de fora, porque a gente precisa trabalhar mais agora a decolonialidade, a questão da decolonialidade é um assunto novo que está surgindo. Não sei se eu vou conseguir abordar ele com a profundidade que eu gostaria. Então, por isso que eu digo que eu não estou em considerações, eu estou em considerações finais e não conclusão, porque está aparecendo essas informações novas, inclusive em relação à minha questão com o meu personagem, por ele ser de fora para vir descobrir, descobrir, desvendar, né, aqui o Vale. E a minha cidade, a cidade de Taubaté, e outras cidades aqui também, de como que foi feita essa construção, né, essa evolução urbana ao longo do tempo. Então, os mapas, eu cheguei a ter algumas experiências para falar sobre essa questão da acessibilidade do conhecimento, né? Então, como que a gente leva a discussão urbana, a compreensão sobre os espaços para quem não é da área? Então, eu cheguei a ministrar uma aula na Faculdade da Terceira Idade, que é um curso de atualização cultural que tem dentro da Univap, com idosos, né, que tem diferentes bases de estudo, né? Tem desde analfabetos, com nível médio, tem graduados, tem mestrados, doutores, né? Então tem gente de tudo quanto é a área e de nível de conhecimento. E a ideia era trabalhar com as memórias dessas pessoas aqui em São José dos Campos. Então eu fiz uma extensão universitária, tanto é que eu agradeço aqui a Débora pelo convite, né, para ministrar essa aula, e ao professor Fábio também, de Almeida, que ele é excelente e tem me ajudado bastante também na minha trajetória acadêmica e profissional como arquiteto e urbanista. E os dois, né, que são coordenadores de curso, no caso a Débora da terceira idade e o professor Fábio da arquitetura, eu fiz uma extensão universitária com alunos nessa troca intergerações, né, intergeracional que a gente fala. E então eu separei em grupos, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, e coloquei idosos e jovens da arquitetura para trabalhar em conjunto com os conhecimentos que tem. Então, tem um bordado, tem um crochê,
que faz esses mapas. É uma construção mais artesanal, tanto é que eu cheguei a conseguir levar esse material para um shopping que tem aqui, que é o Center Valley, e para o Parque Vicentino Aranha. Então, a gente conseguiu fazer essas duas exposições com esses trabalhos, porque a ideia também é levar para a cidade aquilo que a gente produz, né? Então, lugares que estão a passeio das pessoas, né? Não é uma galeria de arte que a pessoa vai justamente para ver aquele tipo de trabalho. Então, a ideia é levar para a cidade, para que as pessoas se deparem com aquilo e comecem a refletir, comecem a pensar por onde elas moram e as experiências dela. E foi um trabalho muito bom de fazer, tanto é que tem umas entrevistas no YouTube, no canal do Vicentino Aranha, que depois pode estar passando por aqui também. E eu levei para gastronomia os mapas. É só para dizer que eu estou escrevendo uma narrativa, tem toda essa concepção da minha tese, mas a ideia central, que é o que eu trabalho, dá para levar para outras áreas, né? E a gastronomia eu trabalhei com memória alimentar, então receita de família. Era um aluno de pós-graduação de nutrição e gastronomia. E eles foram, tipo, na receita da avó, por exemplo, ou da mãe, que eles faziam um percurso para ir no mercado, para poder comprar os ingredientes, qual era essa transição que eles faziam na cidade. E aí eles construíram uma reflexão sobre o espaço e de como esse espaço está hoje, né? E eles fizeram os pratos, né? Foi muito bom, porque estava o mapa e tinha o prato da receita, que eu experimentei todos.